Hoje o Metrópolis entrevista o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. A gente vai falar muita coisa. Vamos falar sobre política, sobre futuro político, sobre a relação dele, relação do estado de Goiás com o governo atual, com o ex-governo. Muita coisa para a gente conversar. Vamos falar a respeito de futuro do país também. E eu tô aqui com ele, Ronaldo Caiado, vai ser o nosso entrevistado hoje. Muito obrigada, governador. Muito obrigado, Nélia. Muito obrigado aí ao Metrópolis me concedendo esse espaço para nós comentarmos aí vários assuntos que são relevantes, atuais e que, como atualmente governador do estado, mas depois de ter passado aqui por Brasília 6 mandatos como deputado federal, senador da República, eu fico extremamente grato em poder bater papo aqui e atualizar essa nossa discussão política. E a gente estava te esperando há um tempinho aqui, viu? Muito obrigada mesmo. Né? Vamos lá, puxando esse gancho a respeito de mandatos, depois de vários mandatos aqui no Congresso, como deputado, como senador, agora 2 mandatos como governador do estado de Goiás. Qual vai ser o futuro político de Ronaldo Caiado? O que a gente pode esperar? A gente pode esperar uma candidatura à presidência? Bom, você sabe que eu sou muito cauteloso na política. E se lembra bem, eu comecei ao contrário, né? A minha primeira candidatura foi a presidente da República em 1989, tá certo? Era ali o mais jovem candidato. E depois, lógico, aí eu aprendi e fui deputado federal, senador, governador do estado. E também, dentro daquilo que nós pudemos trabalhar dentro do Congresso Nacional, modéstia à parte, nós também mostramos a nossa posição. Eu sempre fui muito de defender princípios, de realmente dar prioridade aos valores e também àquilo que realmente é importante para o crescimento do país. E foram anos de bons debates, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Agora, no Executivo, realmente foi a primeira vez. E quando eu comecei, muita gente dizia, não, mas o Caiado vem do Legislativo e tal, isso aí não encaixa bem. Eu vou lhe dizer, né, olha, foi uma surpresa, porque recebi o Estado numa situação calamitosa, não tinha nem folha de pagamento atrasada, não tinha capacidade de investimento zero, bloqueado, Capag-C, aquela classificação feita pelo Tesouro, bloqueado, enfim. Para você ter uma ideia, nós tivemos aí a grata surpresa de ver uma pesquisa que foi feita. O estado de Goiás foi avaliado como o melhor governo, isso em decorrência de uma ação muito austera nossa desde o começo, buscando secretários competentes em cada uma das áreas, fazendo uma gestão, que ela não é apenas uma gestão do governador, é uma gestão que eu compartilho com o presidente da Assembleia, do Tribunal de Justiça, do Ministério, do Procurador-Geral de Justiça, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, enfim. É o governo ouvindo, é o governo debatendo, mostrando dados, dando transparência ao governo. Então, no momento em que você pratica esse nível de respeito ao dinheiro público e também de informações à sociedade e aos demais poderes, cria-se uma confiança recíproca no governo. E aí o governo foi sendo referência em segurança pública, que é o estado mais seguro do Brasil hoje, que é longe de qualquer outro. Na educação nós somos referência, regionalizamos a saúde. Você vê, vamos citar um caso aqui próximo. Quando eu entrei no governo, você não tinha um leito de UTI na região do entorno de Brasília. Aqui são mais de 1.200.000 pessoas. Não tinha um leito de UTI, não tinha um hospital estadual. Então eu criei o Hospital de Lusiânia, funcionando desde 2020, o Hospital de Formosa, também funcionando desde 2020, e agora nós estamos aqui entregando, agora no final do ano, um hospital que já foi anteriormente inaugurado mais de 3 vezes e que nunca atendeu um paciente, que é de Águas Lindas. Então, você vê 3 hospitais de média e alta complexidade aqui nessa região. A mesma região que você tinha aqui, as cidades mais violentas no país eram o entorno. Não é? Todas elas. As pessoas não andavam à noite. Não tinham como ir num ponto de ônibus, não tinha como poder manter o comércio aberto, não tinha a segurança de que a criança ia estar no colégio e ali estava realmente sob controle de uma boa educação, mas muito mais sob controle do narcotráfico. Não é?
Então isso tudo você vê que mudou completamente. Hoje você chega no entorno de Brasília a qualquer hora, você sai, você chega, você vai no comércio, você pega o ônibus. Então, quer dizer, é uma outra realidade. Ou seja, não tem nenhuma área no estado de Goiás onde a nossa polícia não entra. Ou seja, não tem aqui área de faccionado, área de milícia. Então o estado de Goiás é um estado onde o cidadão sente, tá certo, que ele pode viver tranquilamente, e isso tem feito um diferencial enorme para as empresas que se instalam em Goiás, para esse fluxo que está tendo hoje, é uma referência hoje. Eu estava comentando até com o meu secretário, eu recebi um grupo de chineses, e eles, na conversa, eu ofereci o almoço a eles, e daquelas referências no estado de Goiás, você sabe o que ele me disse, né? Ele falou o seguinte, olha, tudo bem, Goiás e tal, podia ser qualquer outro estado aqui, mas o ponto principal de eu ter priorizado o estado de Goiás é porque o custo nosso, na área de segurança dos nossos executivos e dos nossos produtos, é muito importante. E um país onde não se tem esse nível, tá certo? É gasto demais para que seja da garantia a todo o nosso pessoal. Nós temos uma fábrica no México, então nós preferimos agora priorizar o Brasil, e um dos fatores foi a segurança pública do estado de Goiás. Então, veja bem, hoje eu vou agora viajar para a China agora nos próximos dias, assinar esse convênio com essa empresa, o Ashai. Essa viagem para a China agora que o senhor vai fazer em breve é para isso? Ela também tem uma empresa de tratores, que nós vamos também trazer, e uma outra empresa também na área de tubulação e também de baterias. Então, são 3 empresas que eu devo assinar o contrato lá de instalação no nosso estado de Goiás. Instalação de fábricas no estado de Goiás. No estado de Goiás, vão se instalar aqui no estado e com perspectiva de avançar muito a produção e passar a ser Goiás exatamente a indústria capaz de fornecer não só para o Brasil, mas para a América Latina. Isso é muito interessante porque evita que as pessoas, os cidadãos, a população que mora no entorno, não tenha que sobreviver de Brasília, né? Claro. Gera trabalho, gera renda ali mesmo para eles, no próprio estado de Goiás. Essa política nós estamos desenvolvendo de uma maneira muito forte. Primeiro, nós implantamos em Goiás uma política para resgatar as pessoas que não tinham renda. Então, nós criamos o Goiás Social. Então, nós chegamos lá, é muito comum nessa região você ter pessoas, às vezes o marido trabalha, a esposa está ali, mas ela não tem uma atividade. Então, nós implantamos uma política de poder profissionalizar essa mulher em corte e costura, cabeleireira, ou se não amanhã que ela pudesse ser parte de confecções, enfim, que ela optasse por aquilo. Se ela está no cadastro único, nós repassamos para ela todo aquele instrumental necessário, depois que ela fez o curso, a preço zero, e ela realmente vai tocar a atividade dela. O resultado tem sido maravilhoso. Nós estamos aí, já é o 4º ano desse projeto no governo, nós estamos aí com um resultado acima de 80%. Olha, então você tirando uma pessoa do cadastro único, da nível de pobreza, da extrema pobreza, e levando ele a uma condição de ter salário, você já muda o perfil da região. E é interessante porque um outro fato que, por exemplo, que nós temos combatido muito, a violência contra a mulher. Normalmente, a mulher que não tem uma renda ou que não tenha uma profissionalização, ela fica muito dependente ou do companheiro ou do marido, que muitas vezes pratica agressão achando que ela não vai largá-lo porque está ali na dependência, de ter que pagar o aluguel, de alimentar a criança. Isto aí dá uma sensação maior, além de, lógico, da estrutura policial que nós montamos, muito forte, para a gente poder coibir cada vez mais esse nível de violência. Então, nós cuidamos de todas. Mas, para você ter uma ideia, Goiás, desde que eu entrei no governo, não tem um sequestro, 0 de sequestro, 0 de assalto a banco, 0 de novo cangaço, tá certo? Então, você vê que o Estado, ele hoje é um Estado pacificado. É o menor seguro de carro, é o menor seguro de carga. Então, isso dá uma sensação, e não só a sensação, a certeza de que
a segurança no Estado, ele faz com que as pessoas migrem para o Estado, como também os goianos vivam com total tranquilidade hoje. Eu vou chegar nesse assunto de segurança, porque a pauta do momento em todo o país é segurança, mas eu quero voltar na pergunta que eu te fiz, não vai fugir da minha pergunta, que é presidência da República. Qual é o futuro de Ronaldo Caiado? Bom, então vamos lá, eu tergiversei um pouco, aí você retornou e como diz, você já voltou no ponto principal da pergunta. E vou dizer com muita tranquilidade, eu disse a você que eu já cheguei num período em que eu passei pela Câmara, pelo Senado, e agora concluo meu segundo mandato e não posso mais. Eu sou de um partido, que é um grande partido, que é a União Brasil, e que todos os partidos vão colocar nomes para disputar uma eleição. É normal isso. E, sem dúvida, meu nome será colocado. Certo? Você sabe muito bem, não se constrói uma candidatura porque você quer. Essa candidatura ela tem vários fatores. Como você vai ter realmente a capacidade de aglutinar outros partidos? Qual é a capacidade sua de seu nome realmente poder atingir um sentimento da população? E tudo isso eu enxergo que, ao chegar agora na minha faixa de idade, eu tenho condições exatamente de mostrar o que o Ronaldo Caiado fez na política nacional. Então, sempre fui muito... fui muito dedicado a deixar muito claro a minha trajetória. As pessoas sabem quem eu sou. Eu sou uma pessoa que eu tenho ali meus princípios, meus valores, eu os defendo, sou um homem que me preparo para o debate, eu acredito no debate, eu acredito na argumentação e na beleza do parlamento, como no executivo. Quando você respeita o dinheiro público, você transforma um Estado, você pode transformar um país. Então, eu acumulo experiências de muitos anos de vida. E não tem nada que deponha contra a minha trajetória de vida, que sempre fui muito de honrar o voto dos meus eleitores no Estado de Goiás. E se eu obtiver essa oportunidade, e se o partido realmente me convocar e nós conseguirmos aglutinar o maior número de forças, apesar de que está lá em 2026, nós estamos discutindo isso aqui em 2023, mas realmente eu não furtaria aí para o debate, de maneira alguma. Eu acho que é uma posição que, modéstia à parte, todos nós políticos, um dia esperamos poder chegar. Eu acho que eu não suprimi nenhuma etapa agora, eu caminhei degrau a degrau. E se dentro dessa avaliação partidária e dentro da discussão nacional eu tivesse a oportunidade, você já pensou? É uma coisa que seria um sonho concretizado, poder governar um país desse, que é uma coisa mais linda do mundo e que, modéstia à parte, eu conheço todos os estados, do Brasil, eu conheço desde a época em que eu comecei os movimentos ruralistas no país, desde a época que eu fui candidato a presidente. Então, quer dizer, eu tenho muita proximidade. Eu conheço o Brasil não da teoria, eu conheço ir lá andando, conhecendo a região, conheço as peculiaridades dos estados. Então, eu realmente vou me colocar nesse jogo, lógico, sabendo das regras e as cumprirei. Eu vou ver se eu me esforço para ser um bom aluno para passar nessa prova aí. Olha, a gente sabe que no União Brasil hoje o nome do governador Ronaldo Caiado é o nome mais forte. Se acontecesse por algum motivo, um infortúnio do União Brasil não levar o seu nome à frente para essa candidatura à presidência da República, haveria possibilidade do senhor trocar de partido, por exemplo, para o PL, para se candidatar à presidência da República? Eu não vejo essa condição, até porque eu sempre... Na verdade, eu me elegi no meu primeiro mandato, tá certo? Naquela época eu criei para ser candidato a presidente o PSD. E depois eu entrei no PFL, e daí nunca mais saí. A PFL, Democratas e a União Brasil é o mesmo partido, que eu continuo nele. Então eu tenho um grupo muito bom de colegas dentro do partido, tá certo? Eu acho que o Democratas, quando nós fizemos essa fusão agora com o PSL, o Democratas é um partido que tem bons quadros, boas pessoas na política, com boa capacidade de debate, de conteúdo. Eu acho que nós sempre fizemos a boa política. Eu enxergo que, a partir daí, o que nós precisamos de buscar são alianças políticas, composições políticas. Acho que o eleitor ele vai analisar
Tá certo? Lógico que um partido que tem tempo de televisão, ele é importante numa campanha eleitoral, sim, indiscutível. Mas se você consegue também aglutinar forças, às vezes você faz composições numa chapa majoritária, tem vice, não é? Tem as alianças que você faz também nos estados, tudo isso abre espaço para você negociar a política. Então eu vejo que a gente pode trabalhar muito bem, já que o ponto de defesa, ou seja, os princípios se assemelham, eu não vejo nem menor dificuldade em nós compormos uma grande aliança com os partidos de centro-direita no Brasil. Falando em aliança e em apoio, as eleições municipais, contrário das eleições para a presidência, estão chegando. Olá. Como é que vai ser? Como é que Caiado vai criar uma base na própria base, nas cidades, nos municípios de Goiás, para essa eleição que está chegando, as eleições municipais? Bom, aí é diferente, totalmente diferente. Eu inovei totalmente nessa parte. Eu não tenho aquela vaidade, nunca tive, de querer achar que porque sou governador, então eu tenho que ter a maioria dos deputados no meu partido, eu tenho que ter a maioria dos prefeitos no meu partido. Não. Eu soube conviver maravilhosamente bem com os partidos. Até porque fui o único governador que fui reeleito no primeiro turno. Então, eu estava me lembrando aqui hoje que o seu nome foi o primeiro que a gente ouviu na eleição do ano passado. Pois é. Então, quer dizer, por que isso? Porque eu soube trabalhar respeitando os partidos. Se ele é um partido aliado, por que eu vou disputar com o candidato dele a prefeito, se o candidato dele a prefeito está bem avaliado? Então, este clima desarmou todos os partidos no sentido de que, olha, o governador não vai chegar aqui impondo que seja no partido dele, buscando meu prefeito para aderir ao partido dele. Coisas que se praticavam anteriormente, eu mudei isso totalmente. No princípio... não era assim antes. Quando eu comecei, exatamente, ninguém acreditava, todo mundo achava que eu ia copiar modelos anteriores, entendeu? Não, tem que ser no partido do governador, tem que ser o prefeito do governador. Não. Quando eu ganhei minha primeira eleição em Goiás, eu tive apoio de 14 prefeitos. Na minha segunda eleição, eu tive apoio de 232 em 246. Quer dizer, eu só não tive apoio de 14 prefeitos. Então, veja bem que virada que foi. Então, tudo isso, eu nunca usei o meu mandato de governador para deixar de fazer o tratamento na área da saúde, na educação, na rodovia, nos programas sociais que nós fizemos de uma forma muito ampla no Estado. Eu nunca direcionei. Eu faço a campanha, eu peço voto, eu trabalho arduamente, mas eu respeito o voto do eleitor. O eleitor decidiu que aquele é o prefeito, eu vou governar com ele. Eu não estou ali para querer estar acima da vontade do eleitor. Eu tenho que respeitar. Ah, mas o candidato do senhor aqui foi esse. Bom, tudo bem, mas só que o meu candidato aqui não teve sucesso nas urnas, quem foi eleito foi ele. Eu tenho que governar com ele. Por que eu vou agora penalizar a população porque ele não foi o escolhido? Então, eu acho que são essas características que quem tem uma certa vivência política, uma certa independência moral e intelectual, tem facilidade de governar. Agora, pessoas que são presas por outros fatores não republicanos, aí realmente fica difícil para ele poder ter essa independência para governar. As amarras atrapalham. Exatamente. E outra coisa que é importante completar é que o governante, quando ele não transmite isso, quando ele não mostra que ele é exatamente o que ele está falando, ele não convence nem o eleitor, numa segunda eleição, e nem os servidores públicos. Então, para você ter uma ideia, eu até hoje, com todas as dificuldades, nunca tivemos uma greve no estado de Goiás. Não me lembro mesmo. Exato. Desde que eu entrei até hoje, nunca tivemos uma greve. Mas é porque tudo está certo? Não, mas tudo está sendo dialogado, está sendo mostrado, está tendo a condição nossa de respeito aos representantes de classe. Nós estamos... Tudo, não tem nada, não tem nenhum dado secreto, não tem nenhuma condição ali que o governo não pode estampar para as pessoas poderem verificar se está sendo colocado ou não corretamente.
Olha, para quem nos acompanha aqui no Metrópolis e não entende de política ou não acompanha política, eu vou contar minha experiência própria como repórter que cobre política há bastante tempo. E o governador Ronaldo Caiado é sempre uma pessoa de muita ênfase e muita opinião, além de ser de muito fácil acesso. Então a gente, como jornalista, sempre conseguiu muito facilmente falar com ele. As declarações dele são bastante assertivas e sempre deixando a sua opinião. Então, falando sobre isso, eu vou falar a respeito da relação do União Brasil com a base do governo Lula, até porque o partido faz parte da base do governo Lula. Qual a sua opinião sobre isso? Porque a gente vem acompanhando durante anos a sua trajetória dentro do Congresso Nacional com divergências com o PT. Bom, se você fizer uma análise hoje, se você buscar, tá certo, aí na trajetória política nacional, talvez com o mandato eu seja, talvez, o que tem o maior tempo de oposição ao PT ainda na vida pública. Exatamente. Eu comecei essa oposição em 1986, quando nós nos preparávamos para a Constituinte. Naquela época, o PT queria estatizar as terras brasileiras, né? O governo seria o proprietário das terras e distribuiria de acordo com o critério do governo. E nós preservamos o direito de propriedade em 1988 na Constituinte. Então isso foi um marco muito grande da vida, e que eu falo a você, eu sempre tive muito posições, como você coloca aí, muito firmes, muito abertas ao debate, mas nunca tergiversando para lá ou para cá de quem é o governante. Acho que essa é a característica maior da minha trajetória. E lógico que sempre o PT e nós estivemos em campos opostos. E como continuou também, não modificou nada. Certo? Eu também apoiei a candidatura do Bolsonaro, tá certo? E contra o Lula, e o Lula foi eleito. Mas o que acontece? É como eu lhe disse, eu sou um governador do Estado, certo? Então, eu tenho que me postar como um governador do Estado, eu tenho que entender o que é a pessoa física e a campanha eleitoral, e tenho que entender o que é o governador Ronaldo Caiado, que fala por 7 milhões de goianos. Então, se você me perguntar, olha, e daí, como tem sido a convivência? Respeitosa, tranquila, tá certo? Me dirijo sempre aos ministros de governo, tá certo? Chegando lá, apresentando minhas reivindicações em cada uma das áreas, demonstrando a minha preocupação em algumas áreas, solicitando que realmente eu tenha ali um atendimento daquilo que é prerrogativa de Goiás poder ter. Por exemplo, eu vou sair daqui e vou ter uma audiência com o ministro do Estado. Qual tá ministro? Eu vou sair daqui e ter uma reunião com o Renan Filho. Tá certo? Então, quer dizer, terminado aqui, eu tenho um assunto sobre rodovias em Goiás que eu vou tratar com o ministro. Então, eu sou Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Certo? Agora, em campanha eleitoral, o Ronaldo Caiado continua o mesmo. Eu não mudo hora nenhuma. Mas a gente não pode dizer que é uma contradição a União Brasil fazer parte da base do governo? Olha, você sabe que quando houve a fusão, tá certo? Uma parte do Democratas e do PSL, eles ficaram de uma maneira separados ali dentro. Nós estamos agora construindo um outro partido. É a União Brasil agora, totalmente reformulado. Para você ter uma ideia, primeira mão, tá certo? O partido vai ter uma reunião da executiva agora, dia 6 de novembro. E a partir daí nós já vamos marcar a data da antecipação da eleição, tá certo? Para começo de fevereiro. E aí o partido vai voltar ao que tem que ser um partido, como você nos acompanhava. Toda terça-feira pela manhã faz-se uma reunião na executiva, define pauta, discute matéria, vê qual é a posição que o partido tem que seguir e tudo mais. Então essa que é a capacidade do partido. E o que é que o partido vai mudar? Olha, eu diria a você que, é lógico que eu não quero aqui nem ter a pretensão de antecipar do que será a eleição em fevereiro, mas eu garanto a você que o partido precisa de se expressar, precisa de ter posição, precisa saber como é que ele enfrenta. É um partido que tem, hoje, tá certo, 61 deputados federais, é um partido que tem 14 senadores,
é um partido que tem 3 governadores de estado, e então é um partido que precisa saber qual é o rumo dele, como é que ele vai se comportar perante uma política. Ora, se existem alguns que defendem a postura de ter ministérios, vamos discutir isso dentro da executiva, não é? Então, se você buscar um pouco atrás, você se lembra que também à época do Democratas, tá certo? O partido tinha 3 ministros no governo Bolsonaro e também ele não era ligado ao governo. Não. Então, você se lembra, Mandetta, a Tereza Cristina e o Onyx Lorenzoni. E eram fortes ministros. Então, tinham 3 ministros, não tinha aquela votação obrigatória. Então, como é que será esse desenho de um novo presidente à frente do União Brasil? Agora, será um partido que vai se posicionar em cada matéria. Cada matéria que for votar no plenário, ele vai saber reunir a executiva, como nós fazíamos, tá certo? Discutir a matéria antes, apresentar emendas, destacar, votar a favor ou votar contra, emendar a matéria. E tudo isso nós sabemos fazer. E o partido saberá fazer. Então, agora, eu acho que depois de muito debate, muita discussão, tá certo? Nós conseguimos chegar a este ponto. Olha, vamos acabar com a tese de que tem aqui 2 partidos que se uniram, mas não se integraram. Racha. Vamos agora criar um partido único, que seja União Brasil, e que a executiva venha poder dar, ou seja, a representatividade, a importância e o realce que o partido tem no cenário nacional. Que é a sua cara, inclusive, né? De dar opinião. É o que tem. E partido que não opina e não tem posição, ele não é escutado. Na verdade, ele tem que ter posição, ele tem quadros. É um dos maiores partidos do Congresso. Então, mais do que nunca, ele tem que estar preparado para isso. Falando em preparação e um dos maiores partidos do Congresso, a gente falou a respeito de União Brasil fazer parte da base do governo Lula. Qual é a sua opinião sobre esse governo Lula 3? Houve mudança? O Brasil está crescendo, está progredindo ou ainda está estagnado? Eu fui governador, tá certo? Eu sei o que foram os meus 9 meses de governo. Não serve como parâmetro para que é hoje. De maneira alguma. Se você me perguntar, olha, o governo teve medidas que foram positivas dentro da minha análise, teve. Tá certo? Eu acho que ele conseguiu construir um bom relacionamento com a classe política, conseguiu ter um bom contato com todos os governadores, implantou algumas reformas que eu as vejo como positivas, tiveram algumas medidas, como, por exemplo, a parte do financiamento da agropecuária, que ele expandiu enormemente com a perspectiva real de ampliar ainda mais a nossa safra, com isso dar mais superávit na balança comercial. Se você me perguntasse, tiveram pontos que eu divergi deles, mas não do ponto de vista pessoal meu, mas do ponto de vista de governabilidade. Por exemplo, o arcabouço fiscal, eu não sairia do teto de gasto, eu manteria a posição de teto de gasto. Eu acho que essa fórmula é uma fórmula que o governo vai ter que se esforçar muito. E se não tiver um déficit zero, vai colocar em risco aí o prestígio do governo no segundo momento. Tá certo? Eu acho que do ponto de vista de nós também, ele entender que não cabe mais uma política de agressão, de violência, de invasão de propriedades, tá certo? Então, tudo isso eu acho que ele está buscando uma condição de governabilidade. O que você não pode é governar querendo que o seu presidente do seu partido e seu líder no governo fique lá, vamos dizer, jogando gasolina na fogueira. Tem que governar, capacidade de você aglutinar, diminuir tensão, diminuir os problemas e pensar naquilo que o cidadão deseja. Porque é muito importante, se o cidadão não tem contato com o povo, ele fica ilhado ali e ele não dá conta de entender a realidade, a vida como ela é. Não é? Porque a vida como ela é, o cidadão quer o quê? Ele quer segurança, ele quer que o filho dele tenha uma boa educação, ele quer poder ter o fim de semana dele tranquilo, não é? Ele quer poder ter ali uma saúde para poder viabilizar também os problemas, independente da região que ele mora. Então, essa é a sensação que o cidadão deseja. Acho que chegou a hora de parar com isso. Isso não vai levar o Brasil a nada.
Nada. Só deixa o Brasil mais atrasado enquanto fica essa polarização. Olha, eu me lembro bem, antigamente nós falávamos Brasil aqui, se você, Vietnã, é uma coisa acessória. Camboja, a Coreia do Sul também e tal. Esses países todos já passaram o Brasil. O Brasil só é referência em agropecuária e na Embraer. Só. Fora disso, ele é referência em quê? Qual é a indústria? Qual é o potencial que tem o Brasil? O que Então, foi que o Brasil crescimento. Cresceu? Hã? Falta crescimento. Então, mas por que não cresceu isso? Porque nós ficamos numa discussão estéril. Ao invés de nós pensarmos, olha, ganhamos a eleição, acabou então. A campanha está aqui, a eleição está aqui. Agora nós vamos ficar vivendo uma situação como está vivendo aí a Argentina, como vive uma situação de deterioração completa, como está uma Venezuela, como estão os países todos da América Latina. É isso que nós queremos. Partidário. Quer dizer, então fica esse conflito como se ele fosse o bonito da política. Então você fala mal do governador, ele fala mal do presidente, ele fala mal disso, ele fala mal daquilo. Vem cá, aí você tem uma pauta, você tem algum ponto de concórdia? Você construiu alguma coisa que seja um ponto de concórdia, pelo menos? Não, tudo é briga. Aí vai dar o quê? Não está dando nada. Então você vê, o setor que apoiou tecnologia, que investiu em talentos, que realmente buscou o mercado internacional, que tem as plataformas mais desenvolvidas, mostrou para o mundo como é que sai de 60 toneladas e chega a 300 toneladas de grão. Ninguém compete conosco mais, acabou. Nós seremos, a cada ano que passa, nós vamos bater os americanos em milho também, já batemos em soja, batemos em exportação de carne e tudo. Então, quer dizer, nós vamos nessa crescente. No agronegócio. Agora, o que nós precisamos e o que atrasa o Brasil é essa visão, tá certo? É muito assim, é muito preconceituosa, tá certo? Porque o debate é salutar. Eu debati com todos do PT no plenário, adorava debater. Mas não quer dizer que eu seja inimigo dele ou desse. Eu converso, ele discorda de mim, eu discordo dele. Mas não tem aquele clima conflituoso. Tá certo? Então, é isto que precisa perder na política do Brasil. Se nós não tivermos pontos de convergência, nós vamos ficar sempre prejudicando o cidadão. O cidadão ele vai ter o pior emprego, ele vai ter maior dependência de políticas sociais, ele vai ter que receber cada vez mais destinação de cartão, ele vai ter menor capacidade de emancipação, porque você não vê se preocupar no Brasil, na era digital dessa, em poder formar pessoas, né? Qualificar essas pessoas. Então, a minha preocupação, assim, cada ponto do PIB que eu cresço em Goiás, hoje nós acrescentamos 3 mil novos empregos com carteira assinada. Há 10 anos atrás, a cada 1% que o Goiás crescia, ele inseria 870 trabalhadores por 1 ponto percentual do PIB. Veja bem a diferença que nós fizemos. Ou seja, distribuição de renda, investimento no cidadão, qualificação da pessoa, talento, tá certo? Quer dizer, autoestima, independência para fazer o negócio dele. Então, é isso que tá rasteiro na política brasileira, rasteiro. Está uma coisa que, sabe, o eleitor olha e fala, poxa, cara, eu estou aqui com meu filho, com dificuldade, e fica ali aquela discussão, porque eu quero agora mais tanta diretoria, porque eu quero agora mais tanto ministério, porque eu não sei o quê. Calma. Eu nunca na minha vida, como governador, entreguei uma secretaria minha de educação, de saúde, de segurança pública, de fazenda, de planejamento, para ninguém. Para ninguém. Não foi negociável. Não, nunca negociei. Nunca negociei minha secretaria. Sabe por quê? Porque quem vai ter que responder para o povo sou eu. Quem apresentou o plano de governo para a população fui eu. Quem tem que responder sou eu. Então, apoios partidários eu tenho todos. Bem, eu divido com eles os resultados. Agora, eu não vou transformar o meu Estado em capitania hereditária. Esse aqui assume esse ministério, essa secretaria, aquilo lá assume aquela. Depois, na situação, o governador fica igual a rainha da Inglaterra, não manda em nada.
Não, eu não. Eu governo tendo controle do Estado. Eu não abro mão de ter que responder pelo governo, mas eu também exijo que eu governe o Estado de Goiás. Tá certo? Eu não faço leilão de cargo meu e nem de secretaria minha, não. Tem que ter eficiência. E se não tiver eficiência, sinto muito, o senhor não serve para trabalhar comigo. Mudança. Eu não tenho isso. Eu exijo resposta. Eu dou toda a liberdade para uma secretária minha de educação, mas ela tem que me colocar no primeiro, segundo lugar do IDEB ou terceiro, no máximo. Segurança pública, eu tenho que ter a melhor do Brasil. Saúde, eu tenho que ter a maior extensão de saúde nesses anos, ampliando cada vez mais. Certo? Programas sociais, da mesma maneira. Asfaltamento de rodovia. Você chega em Goiás hoje, você vai ver asfaltamento meu é com 10 centímetros de massa asfáltica. Não é aquele pichezinho jogado. Então, as obras são feitas, obras de qualidade. Você chega nos colégios, colégio de primeiro mundo, criança uniformizada, laboratório de física, química, biologia, robótica, informática, todo disputando com o particular. Então, tudo que eu faço no governo tem que ser melhor do que na parte privada. Então, a estrutura de colégio meu tem que ser melhor do que a pública, do que a privada. Meus hospitais têm que ser melhores do que os hospitais particulares. É isso que é público. O público tem que ser o melhor. É assim que eu trabalho. Eu sou detalhista, minucioso. Eu não gosto de nada sujo, não gosto de nada esculhambado. Eu sou uma pessoa metódica naquilo que é o respeito que eu tenho para com o eleitor. Metódico a gente sabe que o senhor sempre foi. Exatamente. Eu sou assim, muito criterioso. Então, eu acho que se o cidadão dedicasse a governar, a não se utilizar de dinheiro público, a não se enriquecer com dinheiro público, porque não tem como enriquecer, né? Eu costumo dizer assim, eu não estou entendendo essa capacidade da multiplicação dos pães que tem alguns políticos, né? Eu tenho 49 anos na medicina, então eu deixei de atuar na medicina há poucos anos, né? Depois que eu entrei no governo. Mas também tem minhas propriedades rurais e tudo e tal. Então eu lhe pergunto, como é que um cidadão, governador de estado, como eu, que ganha R$ 20.252 por mês, líquido, vai enriquecer? Como é que pode? Como é que você explica governadores que saíram do meu estado de Goiás que de repente se dão o luxo de tomar garrafa de vinho de R$ 20.000? São respostas que a gente sempre espera. Não é? Então, acho que é exatamente isso. Você vê o que é o diferencial do estado de Goiás hoje. Agora o dinheiro está lá aplicado. Você vê a revolução que é feita em todas as áreas. Então, quando se tem um governo que ele é transparente, que ele aplica corretamente, você vê que o cidadão entende. Ele não vai pedir a você mais do que aquilo que você está fazendo, porque sabe que você está trabalhando dentro daquele patamar que o Estado pode. Agora, eu tenho responsabilidade fiscal. Isso eu tenho. Eu concluí um primeiro mandato meu, tá certo? Mesmo com essa punição que nós tivemos aí, dos produtos essenciais que comprometeu o combustível, energia e telecomunicações, tá certo? Eu terminei o meu governo com 9 bilhões e 200 milhões em caixa. Eu vou tocar nesses 3 assuntos, segurança, reforma tributária e vou falar a respeito de saúde e educação. Mas antes, para a gente finalizar o assunto de governo e de parcerias e de alianças partidárias, eu vou tocar no assunto Bolsonaro, que é uma peça política que, apesar de ter deixado o governo, apesar de ter deixado a cadeira de presidente da República, ainda é uma figura bastante falada e presente na política brasileira. A gente lembra que na campanha o senhor esteve do lado dele, participou da campanha, apoiou e depois, por conta da pandemia da Covid-19, aí houve uma divergência, inclusive de vários governadores, a respeito de compra de vacina e da forma que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava lidando com a saúde na época da pandemia da Covid-19. Hoje, qual é a sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o que o senhor acha a respeito da figura dele como captador de votos, né, que é o que ele vai ser na próxima eleição? Bem, o meu relacionamento com o Bolsonaro, você há de convir que não foi de agora. Eu fui parlamentar há 24 anos. Então, no mesmo período que ele foi. Ele também. Não, então, quer dizer, aquilo ali. Eu estava na fila ali, ou na fila do lado ali e tal. Então, a convivência nossa tem muitos anos. Agora, a convivência que sempre existiu é como eu tenho com todas as pessoas, sempre muito respeitosa, mas eu guardo muito a minha independência.
entendeu? Eu não sou, assim, o que é que eu valorizo na vida? São meus princípios, os meus valores, a minha consciência. Então, eu nunca na vida briguei com a minha consciência. Então, na política, você tem que aprender uma máxima. Em primeiro lugar, você tem que consultar a sua consciência. Depois, o seu país. Em terceiro lugar, o seu partido. Então, se você escalonasse o raciocínio dessa maneira, você não vai ter insônia e você não vai ter problema. Você vai estar tranquilo na vida. Então, tudo na minha vida, olha, o que é que eu devo fazer nesta situação? Como é que o Ronaldo Caiado deve se posicionar numa situação como essa? Este aqui é o que eu tenho convicção que faz bem para mim. Aquilo eu vou. Então, eu sempre tive muita independência a isso. Tá certo? Total. Ora, sempre convivi respeitosamente com ele. Ele teve um candidato dele contra mim no estado de Goiás, tá certo? Respeito, teve a candidatura lá, eu ganhei no primeiro turno, tá certo? Nem por isso deixei, porque estava polarizado entre o Lula e ele. Sem dúvida nenhuma, me coloquei na campanha dele, apoiei, tá certo? Eu recebi no estado de Goiás agora, ele vai estar lá em Goiás dia 27, daqui 3 dias, tá certo? Eu receberei, como recebo os ministros do governo, converso, sento, dialogo. Aí você ainda não perguntou, mas vai perguntar, mas caso o senhor seja candidato, o senhor vai querer o apoio dele? Lógico que eu quero. Eu ia perguntar. Pois é, então já estou antecipando essa pergunta, estou dizendo o seguinte, lógico, numa candidatura minha, se eu tiver sucesso numa candidatura, ou seja, de ser indicado candidato do partido, é lógico que eu vou buscar o apoio dele, tá certo? Agora, eu tenho o meu estilo de governar, isso é uma coisa muito própria de cada um. Ele tem um estilo dele, eu tenho o meu, tá certo? E o Lula tem o dele, enfim, Michel Temer teve o dele, Fernando Henrique, cada um tem o seu estilo, tá certo? Eu já demonstrei como é que eu governo, está aí Goiânia, está aí Goiás, que é o estado que eu estou há 5 anos à frente do governo. Então, eu acho que tudo isso, tá certo? São articulações da política. Agora, de gestão, de administrar o Estado, de poder um dia administrar o país, aí você pode saber que eu faço mesmo com total respeito. E acho muitas vezes eu às vezes faço uma comparação com o médico que sou, tá certo? Às vezes eu interrogo os eleitores, porque às vezes ele vota num candidato porque ele é amigo do meu amigo. Eu pergunto a ele, você levaria o seu filho para ser operado por um amigo do seu amigo, sendo que você não sabe se ele é um bom cirurgião? Ah, não, eu vou procurar saber. Então, quer dizer, é a mesma coisa. Ou seja, as pessoas precisam de entender que o cidadão não é honesto num dia e desonesto no outro. Ou ele é honesto ou ele é desonesto. Não existe essa figura híbrida. Hoje eu estou bem, eu estou honesto. Amanhã eu estou mal, eu estou desonesto. Não, não tem. Isso é da história de vida dele, é do DNA dele. Então, eu sou muito assim. Eu acho que a sociedade ela precisa de crescer cada vez mais no sentimento de avaliar melhor os candidatos. Porque quando se tem governos onde você perde tempo, tá certo? Você vai vendo o Vietnã ultrapassando o Brasil, a Coreia, o Camboja, a China nem se fala, já está 1000 anos-luz à frente, tá certo? Então, quer dizer, é isto que acanha o Brasil territorialmente, potencialmente, com aquilo tudo que nós temos para estar hoje disputando entre os grandes países no mundo de qualidade de vida, de renda per capita, de DH melhor. Imaginar que o Brasil ainda tem tuberculose infantil, leishmaniose, úlcera Bauru, né, hanseníase, tudo isso ainda. Então, quer dizer, é esse Brasil que é desafiador. Então, eu acredito na política, eu acredito na política. Agora, se você tem que entender que você colocou aqui, que vai formular uma pergunta, eu ainda sou mais ainda exigente. Eu fui convidado há poucos dias, 20 de dezembro, para debater lá em Buenos Aires, com todos os ex-presidentes, do México até o Chile. Todos os ex-presidentes. Um assunto específico? A pauta era narcotráfico no comando dos países. Então, a pauta deles foi essa. Aonde eles não estão no poder, eles estão mandando no governante.
Então o Brasil está fazendo cara de paisagem, querendo não debater esse assunto, não assumir essa responsabilidade. Por quê? Porque as facções estão fortes demais. Eu ia chegar nesse ponto porque esse é o assunto mais importante, o assunto mais falado desse momento, a respeito de segurança pública, milícias, facções criminosas. A gente está vendo aí uma ascensão, um aumento da violência, principalmente nos estados do Rio de Janeiro. Na Bahia nem se fala, que já vinha um estado bastante violento. O senhor já deu um spoiler, já contou aqui pra gente como é que está a segurança no estado de Goiás, mas até mesmo o ministro Flávio Dino lançou um projeto agora, um programa de segurança pública, principalmente voltado para esses estados mais violentos. O senhor vê saída para essa violência agora e qual seria o maior problema, o causador dessa violência nesse momento? Bom, eu sou cirurgião, certo? Então você tem um paciente de urgência e o paciente de cirurgia eletiva, tá? E dentro da urgência você tem um cidadão que teve um corte na testa e um cidadão que está com uma fratura exposta. Então o que você está vendo hoje, nesses estados que você citou, são exatamente situações com fraturas expostas. Não tem o Estado brasileiro, não existe. Você tem o Estado da narcomilícia mandando, instalando, governando, matando, fazendo ali um tribunal inquisitivo, mandando matar os que mataram. Quer dizer, onde é que já se viu isso? No Estado Democrático de Direito. Existe isso na Constituição? Tem o Estado do governo de Goiás, de Brasília, do Distrito Federal, de Bahia, do Rio de Janeiro. Existe o Estado do narcotráfico. Então, as pessoas precisam ter coragem de debater esse assunto. E o que existe é um acovardamento diante disso. Por que é um acovardamento? O governante está no mandato, fica 4 anos. Daí a pouco ele se reelege, fica 4 e vai sair. Aí, o que é que muitos colegas meus dizem? Poxa, cara, você é doido, cara. Eu não vou mexer com isso. Daqui a pouco eu saí, eu tenho minha mulher, meus filhos. Eu vou entrar nessa luta contra uma estrutura que hoje se vangloria de ter mais de 130 mil homens, de poder assassinar quem ele deseja, de dar ordem dentro de um presídio, como se matou um juiz em Pernambuco, agora se mata um médico, colega meu que estava lá, ortopedista, lá na praia do Rio de Janeiro, porque coincidiu com a imagem de um cidadão que era um miliciano, e daí a pouco o Bangu 3, a penitenciária Bangu 3, que é presídio, reúne online e delibera num tribunal que aquelas pessoas deveriam ser assassinadas e ofertadas às autoridades do Estado dizer que eles erraram. Então, Nélia, se você analisar bem, isso que está acontecendo hoje com o Cláudio Castro lá no Rio de Janeiro, isso é uma covardia total. Quer dizer, aquele grau de deterioração que chegou no Rio de Janeiro, você acha que a polícia dele vai dar conta? Chegou no limite. Então, não tem que dar conta mais. Aquilo é uma realidade. Eles são, hoje, um estado do crime instalado. Mas falando sobre isso, de o governo não dar conta mais, Não. Quem vai dar conta? O governo federal? Ué, por que não? O crime de drogas e de tráfico de armas é de quem? Governo federal. Do governo federal. E por que o governo federal não vai lá e assume o território? Hein? Por que ele não assume o território? É por isso que às vezes as pessoas falam, o governador enaltece a segurança pública, porque é a única que preserva o Estado Democrático de Direito. A única. Se você não tem segurança pública, você não tem isso no seu Estado. Agora, eu duvido que tenha um palmo de terra em Goiás, um palmo que bandido mande naquela área. Um palmo de terra. Certo? Minha polícia anda em toda a extensão e os goianos andam em toda a extensão do estado de Goiás. Toda. Não tem 1 milímetro de terra que não seja ocupada pelo meu povo. Ou seja, o que o senhor está querendo dizer é que antigos governantes deixaram correr livre, correr solto. Lógico, a conivência, e cada dia está ficando maior. A invasão hoje do narcotráfico não é só mais, tá certo, nessa área de expansão territorial. Ele hoje já tem fortes laços e raízes e até estruturas dentro do Poder Judiciário, né? Dentro do Ministério Público,
dentro das Forças Armadas, você não viu agora o roubo de todas essas metralhadoras e tudo mais, dentro da política, em todos os níveis, de deputado, de vereador, de prefeito, de governador, de presidente, de tudo. A que ponto chegamos nós hoje, na área, hoje também? Você sabe quais são um dos crimes agora mais atuais das facções? Eles agora estão ofertando OSs, aquelas organizações sociais para prestar serviço em hospitais. Então eles valem o menor preço, eles são bem cacifados em dinheiro, para poderem comprar éter, para poder ter ali a maneira legal de comprar o éter, fazer o refino da cocaína. Também tem várias empresas de fornecimento de coleta de lixo, a preços baratos, que na coleta de lixo eles fazem a distribuição da droga na cidade. Então, a sofisticação deles é uma das maiores que tem. Se você me perguntar qual é a multinacional brasileira maior que tem, são essas facções. Agora, o que acontece com isso? Agora você vai ficar olhando o Rio de Janeiro daquele jeito, aonde um miliciano foi morto, queimaram 35 ônibus e incendiaram um vagão de trem. Hein? E aí? E a União vai falar o quê para isso? Não, isso é problema do Rio de Janeiro? Como? Essa movimentação Como que houve isso é problema agora do Rio de Janeiro? do ministro Flávio Dino dessa criação desse programa, a gente está esperando, estamos aguardando. Que programa? De utilização de... Não tem programa, minha filha. Ou você vai ter a ação para que o Estado se instale lá, tá certo? Só tem uma, não tem duas. Ou você mostra força e bota bandido na cadeia, ou aqueles que enfrentarem a polícia vão correr o risco. Essa é a regra no meu estado. O bandido muda de profissão, muda de Goiás. Esse é o primeiro mandamento do Ronaldo Caiado. Sabia? O dia que eu tomei posse, com todas as minhas forças de segurança, eu disse a eles, é ordem do governador. O bandido muda de profissão ou muda do estado de Goiás. Aqui, bandido não cresce. Essa é a regra número 1. E você anda no meu estado, os benefícios hoje são empresas que chegam. As pessoas querem investir em Goiás, querem mudar em Goiás e querem tudo. Você acha que tem diálogo com quem hoje eles têm armas que nós não temos? Não há diálogo. Então, como é que você vê? Então eu fico às vezes vendo alguns comentaristas na televisão dizendo, porque aí você sabe que está faltando diálogo. Eu falei, eu gostaria tanto que eu poder ter esse analista para levar ele lá para aquela frente lá, ali no Morro do Borel, no Morro do Alemão, na Maré, e falar para ele, vai lá conversar com aquele pessoal, vai lá dialogar. Então, ou você tem o Estado, tá certo? E que prevaleça o Estado, né? Então, você tem a estrutura de Estado, de poder. No dia que alguém suplanta a estrutura de poder, acabou o Estado. Então, é um falso positivo. Eu tenho um Estado hoje no Rio de Janeiro, eu tenho um Estado na Bahia. Não tem Estado nenhum. Você tem Estado das facções. Então, como é que você vai resolver isso? Tem outra forma que não seja você usar suas forças de segurança para resgatar o território e dar tranquilidade às pessoas? Qual é a outra forma que existe? Qual? Então, essa situação, ela precisa ser muito bem debatida, tá certo? Porque aí é responsabilidade, porque aconteceu uma coisa, porque o cidadão ele foi excluído de uma situação. Sabem por quê? É porque exatamente isso deixou-se o narcotráfico crescer a patamares tal que o jovem hoje ele acha que é muito melhor do que ele estar na escola, tá certo? Ele está lá como sendo ali, tá certo, um miliciano para poder amanhã ganhar mais um pouquinho, tal, se exaltar com a metralhadora na mão e essas coisas todas. E essa cultura está progredindo cada vez mais, está avançando cada vez mais no Brasil. Há poucos dias eu conversava com outro muito amigo, meu amigo, o Semineto, ele estava me dizendo, a proliferação de facções hoje na Bahia é uma quantidade enorme. Hoje lá tem 12 lá de dentro da Bahia. Está bem inseguro o Estado. Então essas coisas é para isso que você é governador. É para isso que você é presidente da República. Certo? Ou você tem o controle de sua casa, você tem o controle do seu Estado, e você transmite segurança para o cidadão, e vai falar, vou pagar imposto para quê? Os supermercados de Goiás,
dispensaram a segurança privada. Os supermercados dispensaram. Para que vai ter segurança privada mais lá? Para vigiar o supermercado? Para quê? Se tá bom, não faz sentido. Então, mas essa é a função de governar. Tá certo? Isso que é o exercício da política. Essa que é a beleza da política. Agora, um Congresso que fica discutindo, eu quero mais emenda, porque não sei o quê, porque eu vou ganhar mais tanto eu quero mais emenda impositiva, eu quero mais emenda de bancada. Nunca existiu na nossa época. Não existia isso. Emenda nossa, você comprava 3 tratorzinhos, pronto, não dava mais do que para isso. Ou 5 ambulâncias. Inflacionou bastante a emenda, viu? Então, isso é a total descaracterização de um sistema presidencialista. Agora, você não manda nem na verba discricionária mais. É o relator que manda. Você governa o quê? Mas nós temos que comprar. Peraí, cara, eu fui parlamentar minha vida toda. Calma lá. Quem apresenta plano de governo não é deputado. Quem apresenta plano de governo é o prefeito, é o governador, é o presidente. É o executivo. Uma coisa é você aprovar o orçamento, outra coisa é você fiscalizar o orçamento. Outra coisa é você querer botar a mão no orçamento e poder determinar onde ele vai ser gasto. Foi você que... Nenhum eleitor votou em você para ser governante do município, nem do estado. Governador, falando a respeito de Congresso Nacional e também de governo e de executivo, uma outra pauta que está sendo bastante discutida é a respeito de energia, principalmente energia elétrica. Hoje mesmo, o Senado Federal estava discutindo aumento do preço da energia elétrica no norte do país. A gente sabe, aqui no estado de Goiás, voltando aqui para Goiás, que é o seu estado, o estado vendeu a CELG, que era a Companhia Estadual de Energia Elétrica, e hoje está com uma outra companhia, que a gente sabe que é uma companhia privada e que está tendo problemas, está trazendo problema para o cidadão goiano. Qual é a solução para isso? Existe alguma movimentação do governo agora em relação à energia elétrica? Olha, isso tem sido o meu calvário. Eu vou lhe dizer uma coisa, nada tem penalizado mais o estado de Goiás, desde que eu entrei, do que essa falta de oferta de energia elétrica. Impressionante. E é algo assim, você vê uma empresa como a CELG. Para você ter uma ideia, a CELG era a maior empresa do centro-oeste brasileiro. A maior, de qualquer área. Era a maior de todas. Ela foi tanto corrompida, assaltada, dilapidada, roubada, que chegou num ponto que ela foi vendida, a maior empresa do estado de Goiás foi vendida por R$ 1,1 bilhão. Foi a melhor decisão, essa venda? Foi a melhor decisão, vender a estatal? Foi o pior do mundo. Você veja bem, fizeram o mesmo com a Saniago, mas graças a Deus eu cheguei no governo antes dele venderem a Saniago. Ela já está recuperada, bonita, investindo, tranquilo. Estou fazendo também as PPPs com as outras empresas, não tem problema algum. Não quero achar que a estatal vai mandar em tudo. Mas você tem que ter a estatal para ter um estado em crescimento como Goiás, você tem que ter essa estrutura para poder reorientar o seu desenvolvimento. Certo? Não é empresa privada, não cabe ela fazer isso. Empresa privada, você tem direito ao lucro. Agora, qual é o pior que tem de Goiás? É que eu assumi o governo em 2019. Quando chegou em 2018, para 2016, eles entraram naquele processo, já com a CELG deteriorada, e aí fizeram uma arrumação, para não ser uma CPI como da Petrobras, seria um escândalo enorme. Aí venderam ela de qualquer jeito para a Eletrobras, fizeram um bypass dela para a Eletrobras, da Eletrobras vendeu ela para a Enel, tá certo? E agora a Enel não deu conta de cumprir o contrato, depois de prejudicar Goiás 5 anos. Aí a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, agora faz nova licitação. Aí vem a Equatorial, que também alega que, olha, o sistema de distribuição está caótico, eu não consigo resolver tudo de uma hora para outra. Ou não resolver, eu chamei ele, vem cá, e daí? Você não vai resolver? Você sabe que todo ano tem chuva, todo ano tem vento, todo ano tem seca, todo ano tem... Você tem a noção certinha das estações do ano. Agora, o que eu não posso é cada vez mais ampliar essa dificuldade para o cidadão. Chamei o presidente lá no meu gabinete, disse a ele, falei, olha, estamos começando mal. Certo? A minha agência reguladora já impôs critérios
eles não atenderam os critérios, já recebeu uma multa pela frente. Agora, o mais importante do que isso é o que você colocou. O Estado perdeu a capacidade de poder ser orientador do desenvolvimento, poder responder à demanda da população. Eu não mando mais na capacidade de fornecimento de energia elétrica no meu estado. Acabou. Não há solução? Não há solução, porque vendeu ela para a União, para a Eletrobras. A Eletrobras vendeu ela para a pessoa física, para a empresa jurídica, Enel. A Enel vendeu ela para a Equatorial. Equatorial. Então, quer dizer, ele é uma empresa, está lá, empresa. Você vai falar com ele, tudo bem. Não, mas eu estou investindo, estou isso, estou aquilo outro. Tem uma regra, porque eu já vou fazer isso, vou melhorar a frequência, diminuir a frequência de queda, vou diminuir a duração do apagão. Aí você mede essas frequências e duração. Estou professor nisso já virei professor nessa área, já sei quanto é que é a frequência, a duração, a média. E tudo isso, esse calvário o tempo todo, e não se tem um investimento de monta capaz de atender um estado de Goiás. Eu já disse a você, olha, Goiás está invejável. O crescimento de Goiás do ano passado foi de 6,6, o Brasil 2,9. Mais do que o dobro. Agora, fechei agora, de agosto do ano passado para agosto desse ano, Goiás cresceu 8,16. Veja que coisa assim, impressionante. Não tem nada igual no Brasil, não tem nada assim. O crescimento do Centro-Oeste, o avanço do Centro-Oeste na qualidade de vida, na perspectiva de emprego, a renda média do goiano, desde o ano passado, bateu a renda média do brasileiro. Primeira vez na vida que a renda média do goiano é acima da renda média do brasileiro. Isto para mostrar o quanto é o potencial e a capacidade desses estados do Centro-Oeste poderem crescer nessa hora. Então, eu volto assim para fazer uma crítica, porque essa reforma tributária ela é o inverso do que o Juscelino Kubitschek pensou na vida dele. O Juscelino Kubitschek, para mim, era o homem que merecia um monumento muito maior do que ele tem ali, muito maior, tá certo? É tipo aquele do tamanho do monumento do Roosevelt lá em Washington, entendeu? Aqui. Por quê? Porque você não pode imaginar que um homem que tirou a capital do Rio de Janeiro, enfrentando toda a estrutura de mídia, de lobby, de poder, de tudo, e trazer para uma chapada, para um cerrado desse aqui dentro, esse homem tem que ser todo dia enaltecido. Bom, agora, de repente, a reforma tributária quer dizer o seguinte, bom, agora o que o Juscelino fez eu vou jogar no lixo. Agora eu vou pegar o seguinte, agora eu vou transferir o desenvolvimento todo para o Sul e Sudeste. Mas lá tem como crescer? Não, não tem, mas lá tem consumidores. Então, quer dizer, olha o raciocínio. A hora que nós estamos no máximo do crescimento, tá certo? Quer dizer, todas as matérias de todos os economistas. Centro-Oeste é o primeiro lugar, Goiás está deslanchando. A desigualdade regional vai acabar em decorrência do avanço da agropecuária e da industrialização dos produtos. Aí você vem uma reforma tributária que tira tudo aquilo que nós produzimos aqui, cancela nossos fundos de fomento e transfere tudo para a região que tem mais pessoas para consumir. Quer dizer, como Goiás tem 7 milhões de habitantes, não vai competir com estados do Sul e Sudeste. Então, quer dizer, é algo que eu tenho batido muito nisso, além do desrespeito aos entes federados. Né? Você é a cláusula pétrea da Constituição. Você vai decidir o que eu, governador, vou fazer e de que maneira eu vou gerenciar a minha arrecadação. É o que eu disse, eles acham que eu sou homem, que eu fui candidato a governador para receber mesada de conselho federativo. A gente te viu aqui várias vezes no Congresso batendo nessa tecla aí, durante essa briga desde o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim, mas eu a vida toda disse o seguinte, o governo federal devia fazer a reforma proposta nos tributos federais, IPI, PIS e COFINS. Ótimo, perfeito. E nós, tá certo, tivéssemos uma regularização, tá certo, e uma nova legislação do ICMS. Mas o ICMS é um manicômio tributário, o que se tem nos estados. Tudo bem, mas vamos corrigir, vamos dar gardenal para ele e vamos corrigir esse manicômio e vamos colocá-lo em forma que ele seja
realmente compatível com o crescimento do país. Tudo bem. Agora, você querer transformar em Brasília o centro do poder político, e aí você pega a arrecadação de todos os estados e de 5.568 municípios e joga tudo aqui dentro de um conselho que nunca teve um voto, e esse cidadão daqui vai dizer o que eu tenho que fazer em Goiás. Aí eu falei, Bernardo Api, aí você é muito iluminado para mim. Eu não dou conta de imaginar que você pretende saber mais do que eu, que sou o governador de Goiás. Aí eu não posso aceitar isso, porque não existe isso. Você vê, nos Estados Unidos, cada estado tem um IVA. Se ele quiser botar o IVA lá a zero, ele põe. O IVA nacional ele pode ser um problema para os estados. Lógico. Como é que você vai engessar o Acre? Vai ter 30% de IVA. São Paulo, 30% do IVA. Como é que o Acre vai funcionar? Qual é a empresa que vai ficar hoje? Hoje nós somos o maior polo farmacêutico do país. Nós temos hoje a Caoa, das maiores produtoras de veículos do país. Temos a Mitsubishi lá dentro. Tá certo? Temos toda uma área hoje de transformação, tá certo? De produtos agrícolas. Quer dizer, esse pessoal vai ficar lá como? Você tem 7 milhões de goianos para comprar? Então vamos embora para São Paulo, para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, tá, para Minas Gerais, é isso? Então, sabe por que as pessoas não leem? Está aí, todas as pesquisas, a USP mesmo soltou um trabalho aí mostrando o que vai ser nocivo para o país essa aplicação de uma taxa única nesse patamar para os estados em desenvolvimento. Para quem não sabe, a reforma tributária está sendo votada, está sendo discutida no Senado Federal, ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados, segue para debate na CCJ do Senado. O senador Eduardo Braga deve entregar hoje o relatório a respeito desse projeto. É um projeto que já foi aprovado na Câmara, segue para o Senado, a gente aguarda, porque há uma discussão de um imposto único, o IVA, um imposto de consumo para todo o país. É isso que o governador está dizendo, que ele é contrário a essa decisão. Totalmente contrário. Como é que você pode... Uma pessoa que vai competir numa região que você ainda falta rodovia, que você ainda falta energia elétrica, certo? E que você vai competir com uma região que está com toda a estrutura já montada durante anos e anos. Eles já existiam quando nós começamos a criar Brasília. Então, quer dizer, a desigualdade, tá certo? Quando você cria a política que foi criada, é para você combater as desigualdades regionais, para que as pessoas que não têm as mesmas condições que os estados sul e sudeste têm, que eles possam ter. Mas não é queda de braço um contra o outro, tá certo? É querer todo mundo então migrar para o sul e sudeste? Não, se você tem toda essa fronteira para ampliar o Brasil, então que você vai voltar ela totalmente, retroagir esse processo, que você vai inverter o que Juscelino Kubitschek fez. Veja bem a cabeça. Agora, é o que eu falo. Economista, com todo respeito, mas é um perigo. Porque você tem que ter alguém que tenha sensibilidade para dizer a eles o que é que pode ser feito. Porque no papel tudo é uma maravilha, né? É uma delícia. Fazer no papel não sangra, nada, não tem problema, não tem complicação. A vida real é outra. Agora, a vida real, a vida como ela é, não é economista que sabe. Aí as pessoas têm que entender que não se pode denegrir a imagem do político. Tem políticos que têm espírito público, tem políticos que fazem por paixão a seu estado, a seu país, e são pessoas que merecem o respeito. E essas pessoas precisam ser reconhecidas, porque são elas que podem mudar uma nação. Essa é a verdade. Você não vê nenhuma transformação que não tenha sido de um grande líder num país que realmente teve a capacidade de tomar um outro rumo, se projetar dentro da prioridade à educação. É o que eu falo. Se rompe o ciclo da pobreza só com educação. Não tem outra ferramenta. Então, um dia o Metrópole tinha que me dar uma oportunidade para fazer, você pode do Metrópole, tinha que fazer uma visita aos meus colégios em Goiás, de escolher qualquer cidade em Goiás. O senhor pode me convidar? Qualquer cidade. Qualquer uma, você vai entrar e você vai ver os alunos nossos lá, é de tênis, meia, todo uniformizado, mochila, Chromebook da Google para todos os alunos do ensino médio, laboratório de física, química, biologia, informática, essa região mais pobre, laboratório de robótica, um nível, quadras cobertas, esporte, construindo campeões, apoio completo, alunos nossos bem tratados com bons professores, políticas sociais de emancipação.
Então, eu sou apaixonado pela política e você vê que o Brasil é um estado tão rico, Goiás é um estado tão rico, que você trabalhando com respeito, ele só faz crescer. Posso puxar esse assunto de Goiás ser um estado rico? Pode. A gente, se pudesse, ficaria aqui a tarde toda conversando com o governador, porque ele tem opinião e tem condições de falar a respeito de qualquer assunto. Mas, para terminar a nossa entrevista, vamos falar de um assunto bom, de um assunto gostoso, que é o turismo no estado de Goiás, que vem crescendo muito. Nós, inclusive brasilienses, vamos muito até a Chapada dos Veadeiros, até Perinópolis. É um ramo que cresceu muito no estado de Goiás nos últimos anos. A gente vê pessoas de todos os estados vindo visitar Goiás. Qual é a sua opinião a respeito desse crescimento e o que mais a gente pode esperar para o turismo aqui na nossa região, aqui pertinho? Eu tenho que reclamar que você não fez aí propaganda da minha origem, né? Que é a cidade de Goiás. Cidade de Antiga Goiás. capital do estado, Exatamente. Patrimônio da humanidade. Inclusive é um ponto linda, religioso lindo. Religioso lindo, as festas lá de Semana Santa, de agosto, vê. Agora mesmo nós estamos fazendo, tá bem avançado, já tá funcionando, sabe? Nós estamos cada vez melhorando mais, tá certo? Que é aquele caminho Cora-Coralina, sai aqui da cidade de Corumbá, 330 quilômetros até a cidade de Goiás. Então, se o seu preparo físico estiver bom, você pode escolher. Pode ir a pé, ou senão você pode ir de bicicleta. Se não você quiser também, eu gosto mais de vou na minha mula. Então, cada um no seu estilo, mas não pode moto nem carro. É só nessa trilha, uma trilha que você sai de Corumbá de Goiás ali, que vai até a cidade de Goiás, são 330 quilômetros. Então, tem várias trilhas em Goiás que hoje, elas estão tendo assim uma demanda muito grande. O turismo em Goiás, para você ter uma ideia, nós aqui implantamos, desde que eu entrei, na cota zero de pesca. Nós estamos reabitando os nossos rios. Você precisa de ver. Cota zero. O cidadão pode fazer a pesca esportiva. Mas eu tenho uma fiscalização muito forte para não deixar ter essa pesca de rede, de tarrafa, essas coisas para fazer uma pesca predatória. Tá certo? Então, são centenas de grupos que vêm de todo lado do Brasil e do exterior fazer o turismo da pesca no estado de Goiás, em vários pontos. Tá certo? Até na Corumbá 4 aqui tem pessoal que está vindo também, mas esse aqui nem tanto, mas principalmente no Araguaia, na região do Paranaíba, na região do Tocantins, do Rio, das Almas e tudo. Então, você tem vários pontos em Goiás do turismo da pesca. Você tem essas belezas da Chapada dos Veadeiros. Você tem a nossa cidade aí. Você tem a maior variedade de esporte também, de salto, altura, esses pontos mais altos aí, parapente, que você faz aqui, voos à distância. Então, o turismo tem sido também, como você colocou, o turismo religioso. É outro muito forte, na cidade de Trindade, na cidade de Goiás. Nós temos as romarias nossas, que é a Romaria do Muquem, na verdade, a Romaria de Guarinos. Então, tudo isso também é uma forte lado do turismo. E eu acredito tanto nisso, que hoje, essas regiões, nós estamos preparando essas pessoas e fazendo cursos de especialização como guias turísticos, como também a parte da gastronomia também goiana, ela cada vez está se sofisticando mais, melhor. Pratos nós estamos hoje ofertando às pessoas, na qualidade, no sabor, no gosto, naquilo que é realmente bem do interior, não só no piqui, mas também no cajuzinho do Cerrado, na mangaba, tá certo? Quer dizer, você tem uma culinária nossa que ela é muito rica. Então, eu acho que Goiás é um estado especial, além de estar aqui nesse coração do Brasil, é um estado também muito prestativo no sentido de acolhedor. Abriu parte desse pedaço aqui, deu para Brasília poder ficar. Esse quadrilátero aqui, botou aqui Brasília, aqui no centro do coração. E nós temos aí um estado irmão, como Tocantins. Então, o estado de Goiás é um estado que está aí, que faz a ligação do norte-nordeste com o sul e sudeste. O estado de Goiás está aqui nesse meio, sempre apartando qualquer briga e sempre conciliando todos para a gente continuar crescendo mais. Governador, eu vou aproveitar esse assunto leve para a gente encerrar, assim como o senhor sempre foi leve com a gente aqui no Congresso, sempre muito à disposição para todos os jornalistas e a todos que precisavam de informação. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Metrópolis. Muito obrigada.
Obrigado, Nélia. Muito agradecido a todos vocês. E olha, espero o Metrópole lá para fazer uma caminhada conosco agora, para vocês vão cobrar deles, Eugênio, para eles poderem mostrar também nossos hospitais, as nossas policlínicas, nossos colégios e fazer para ele também o preparo da nossa polícia lá, que dá exemplo, o Brasil é a melhor força de segurança do país. E eu agradeço a você que esteve com a gente até aqui. Muito obrigada por ter acompanhado a nossa entrevista com o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Você ouviu a respeito de política, a respeito de futuro, a respeito de Brasil e todos os assuntos que são importantes e que estão na pauta neste momento. Muito obrigada e até mais.